Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Professor Jairo aqui. Faz tempo que eu não vejo vocês, estou com muita saudade. E hoje nós vamos começar uma matéria nova, que é a Grécia Antiga. Eu vou falar um pouquinho dessa matéria com vocês. Nas aulas passadas, para os alunos aí que participaram das nossas atividades, dos nossos roteiros, né? Nós falamos sobre a origem do homem americano, falamos do homem americano na pré-história, falamos na aula passada sobre os povos pré-colombianos, os povos que viviam aqui, os indígenas que viviam aqui, os nativos, antes da chegada do homem branco. E hoje nós vamos falar da Grécia Antiga, tá? Essa vai ser uma primeira aula e eu vou passar uma segunda para vocês na sequência. Tá? A formação da civilização grega. Só para a gente ter uma ideia, a Grécia Antiga ela se formou na Europa, continente europeu, tá? O continente intelectualizado. Lá na parte do sul da Europa existem três penínsulas: a Península Balcânica, a Península Itálica, onde hoje tem a Itália, e a Península Ibérica, onde tem Portugal, que colonizou aqui o Brasil, e é por isso que nós falamos o português, e a Espanha, tá? A Grécia, ela vai se formar nesta península aqui, na Península Balcânica. E lá nessa região da Península Balcânica viviam um povo chamado de pelasgos. Eles viviam, né, trabalhando no campo, plantando, colhendo, e em toda a Europa existiam vários povos, principalmente aqueles que viviam na parte do norte, onde o frio era muito severo. Esses povos que viviam na parte do norte eram jônios, dórios, aqueus e eólios, que resolveram ir para a parte do sul e acabaram chegando na região lá dos pelasgos, tá? Na região da Península Balcânica. E esses povos, com o passar do tempo, começaram a se misturar. Perceberam que o território era bom, né? Dava para plantar bastante, dava para fazer criação de animais, e aí eles começaram a viver ali. A mistura desses povos pelasgos, jônios, dórios, aqueus e eólios, formaram então a civilização grega na antiguidade. Ok? Vamos mais adiante. E como é que eles se formaram lá no começo, professor? Era simples. Formavam grupos familiares. Geralmente esses grupos familiares eram liderados por um patriarca, ou seja, um pater. E como é que se chamava esse grupo familiar, professor? Se chamava de clã, tá? Os clãs eram grupos familiares liderados por um pater, por um patriarca, que poderia, geralmente, esse patriarca era o mais velho, e em determinados períodos, por exemplo, se aquele clã fosse ameaçado de conflito, de guerra, quem liderava era a pessoa geralmente mais forte, mais ágil, tá? Vários clãs, né, dentro de um contexto, a formação de vários clãs, ou seja, de vários grupos familiares, criava uma genus, que era uma espécie de uma pequena aldeia, um vilarejo. E várias genus formavam uma polis, que já era um contexto maior, era uma grande cidade. Como aqui, Guarujá, Santos, São Vicente, a gente poderia dizer que era a polis Guarujá, polis de São Vicente, polis de Santos, ou seja, as polis eram cidades-estados. Por que cidade-estado? Porque cada uma tinha sua própria autonomia, cada um governava para dentro do seu próprio território. As duas principais polis, né, eram Esparta e Atenas. Existiam várias, tá? Existiam várias polis, tá? Troia, Ítaca, Corinto, tá? Mas as duas principais eram Esparta e Atenas. E por que, professor, elas eram consideradas as principais? Porque Esparta e Atenas elas tiveram formas políticas específicas. Em Esparta, ela era oligárquica, e guardem isso, oligarquia, governo apenas onde os ricos mandam, governam, tá? Já em Atenas, vai surgir um contexto que é usado inclusive aqui no Brasil, que é a democracia. Atenas é democrática, e democracia significa governo do povo, tá? Enquanto Esparta, que era um governo dos ricos, era fortemente armada, era uma polis que tinha muitos soldados, Atenas era aquela polis do povo que praticavam a agricultura e que também eles praticavam o comércio, eles praticavam comércio com outros povos. Então era
uma sociedade mais light, tá? Na continuação aqui, eu quero falar um pouquinho sobre ser cidadão. Ser cidadão, ele também vai surgir, o termo cidadania, ele vai surgir na Grécia Antiga, mas precisamente aqui em Atenas, onde acontece a democracia. E era considerado cidadão na Grécia Antiga apenas os homens que fossem maior de 21 ou de 23 anos de idade. Já as mulheres, né, naquela época, infelizmente, elas não eram consideradas cidadãs e elas não tinham papel social. A mulher praticamente ela vivia para o lar, né, para trabalhar em casa, para fazer os afazeres domésticos. Assim também como os estrangeiros e escravos não faziam parte, não tinham direitos políticos, ok? Então, muitos escravos que se endividavam por uma pessoa e ele não conseguia pagar, então ele servia durante um determinado período como escravo, para quê? Para pagar a sua dívida. E a religião, que a gente vai falar na próxima aula. A religião da Grécia, eles eram politeístas. Guardem isso. Na Grécia eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E são esses deuses que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Vamos falar de Cronos, vamos falar de Poseidon, vamos falar de Zeus. Até mais, pessoal!